Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do nosso Troca Ideias. Hoje, muito felizes, porque realmente estamos no início de uma nova temporada. Vamos conversar dentro do eixo Ser Pró com jovens e vamos falar hoje sobre estágios. A importância, as oportunidades, o que é legal, o que também assusta dentro dessa nova caminhada ao iniciar projetos de estágio dentro de empresas, dentro de organizações. Eu estou aqui hoje com o Alexandre Muniz, que fez o seu primeiro estágio na Pueblo Pampeiro, uma empresa aqui da cidade de Santana do Livramento, e com o Nicolas Dias, que ele vai falar um pouquinho sobre o Banestágio. Ele representa o Banestágio aqui na fronteira e as oportunidades que esse convênio aqui traz para as empresas e para os candidatos a estágio. Então, Alexandre, Nico, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar com os jovens. A gente brinca muito, né, que queremos muito ter essa continuidade de jovens, e o Ser Pró é isso, é para jovens que queiram ser protagonistas da sua própria vida, que queiram deixar uma pegada, uma marca diferente na vida, e é por isso que a gente tem muito orgulho de estar sempre conversando e trocando ideias com os jovens para oxigenar assim as nossas mentes também. Então vou começar primeiro com o Alexandre. Alexandre, um prazer te ter aqui. Feliz também porque posso falar de te ver no trabalho, da tua competência no que tu faz, então isso é muito bacana, de ver num jovem tão jovem, tanta competência, tanta disponibilidade para fazer as coisas. Então te parabenizo publicamente, porque isso realmente é uma joia rara. E eu queria saber de ti a tua vivência antes do estágio e o que tu sentiu para te motivar a realmente empreender um caminho jovem, tão jovem, procurar um estágio numa empresa. Olá, Cíntia. Olá, Nicolas. Primeiramente, obrigado, né, pelo convite de estar aqui. Eu que pude acompanhar o projeto do Troca Ideias, né, agora estar participando é muito agradável. E, bom, como eu tenho 17 anos, né, meu nome é Alexandre Muniz, como a Cíntia citou. E eu sempre comecei, né, eu comecei muito cedo, né, desde quando eu estava no ensino fundamental eu já tinha essa visão de que eu quero estagiar, eu quero, sabe, para quando eu concluir o ensino médio, eu ter algo assim já visando a minha carreira profissional e pessoal. E quando eu tinha 15 anos, né, eu tive a oportunidade de entrar na ACM, que é uma associação cristã de moços, né, e ela é uma instituição que ela é sem fins lucrativos e ela visa o teu desenvolvimento pessoal e tudo mais com um curso de liderança. A ACM atualmente ela abrange todo mundo, né, tem mais de 100 países e tudo mais. E eu comecei na CM com um jovem tímido, como todos os jovens da média da direção, com 15 anos, querendo se descobrir e tal. E foi na CM que realmente eu consegui achar meu caminho, sabe? Eu consegui ter essa questão de, tipo, o que eu quero fazer é isso, o que eu quero fazer é aquilo. E na CM, quando eu entrei, eu era muito tímido. E a CM conseguiu me transformar nessa questão, sabe? Então na CM tive muitas oportunidades, porque a CM, a intenção dela é te agregar junto com os jovens para que tu consiga fazer o teu plano junto com os jovens, sabe? Então nós sempre tivemos muitas oportunidades, muitas atividades, porque o curso, às vezes, por muitas pessoas, colegas meus falavam, nossa, sabe? Porque normalmente a turma começa com 30 alunos e acaba com 5, 6, porque ela é uma turma que é de prática. É uma turma que tu tem que fazer as atividades para que tu consiga se desenvolver com teus outros grupos, com grupos diferentes, com pessoas que tu não conviveu. Então, ela te desafia, mas ela também te dá muitas vantagens, né, no final. E com a CM eu tive muitas oportunidades, tanto que eu participei de um encontro nacional de líderes em Canela, que foi encontro com jovens do Rio de Janeiro, com jovens de São Paulo, sabe? Que teve toda essa troca, assim, foram 3 dias no acampamento, vivência direta, atividades diretas. Também tive uma vivência no Uruguai, né, um mini intercâmbio. Então, são outras culturas, outras atividades também. Então, quando eu entrei na CM, que eu era tímido, na CM já consegui me desenvolver um pouco. Pronto, eu me formei na CM em 2019 e eu pensei, bueno, agora eu preciso encontrar algo profissional para mim fazer. Eu, por muito tempo, inclusive é bom falar isso, por muito tempo eu quis fazer jornalismo. Eu sempre falava, eu quero fazer comunicação, eu gosto de comunicação. E aí eu falava, vou tentar algo na área da comunicação e tudo mais. E eu sempre me prontifiquei, sabe? Eu conversava com pessoas, eu encontrava alguma forma de que eu conseguisse chegar nesse caminho, sabe? Eu já me prontifiquei a fazer estágio voluntário, sem remuneração, para que eu conseguisse pelo menos ter aquela experiência, aquela vivência. Então, a partir daí, eu sempre fiquei de olho nas oportunidades, tá? Conversei, até que em janeiro de 2021, eu participei de uma entrevista, de um processo seletivo no gabinete do Rafa na Câmara de Vereadores, né? E era um processo seletivo para estagiário, né? Na época eu ainda estava no ensino médio, ou seja, no estágio para ensino médio, e no gabinete do Rafa era um estágio que ele teria uma vaga só para que fizesse redes sociais e tudo mais deles. E eu enviei meu currículo com a intenção de, tipo, é um processo seletivo, né, na Câmara de Vereadores, é um poder municipal. E eu falei, vou enviar meu currículo, vamos ver no que vai dar.
eu enviei meu currículo, tá? Meu currículo foi selecionado para a próxima fase. E a segunda fase era atividades, né? Era aquela questão. Porque muitas vezes as pessoas veem no estágio, tipo, vou mandar meu currículo, vamos ver no que vai dar, e sabe, ficam. E não, eu ficava esperando resposta, acompanhei muitas lives, inclusive fez uma live contigo, né? Eu acompanhei. E aí, a partir daquele momento que eu recebi o e-mail da segunda confirmação, tinha várias atividades para te fazer. Ou seja, tu tinha que criar um vídeo te apresentando, tu tinha que criar um projeto semelhante a como a Livramento poderia ser uma cidade inteligente, sabe? Eu fiz isso com muito prazer, sabe? Porque, poxa, eu falei assim, eu vou estar fazendo isso não em vão, né? Porque mesmo que eu não seja selecionado, eu tive todo esse processo. Eu lembro que o processo seletivo foi no verão, e para gravar o vídeo tava muito calor, eu de camisa social, regravava várias vezes, sabe? Então eu fiz isso com realmente visando aquela vaga e visando aquele objetivo, e coisas que depois eu passei para a próxima fase. E depois a Silvana, né, quem tava fazendo a entrevista na época, ela me contou, olha só, tipo, tu foi um dos poucos que fizeram. A gente recebeu mais de 200 currículos, a gente selecionou 5 passaram para a próxima fase, e só apenas 5 desses fizeram todos esses vídeos, né. Então, ou seja, eu tive toda essa aprendizagem, 200 currículos é muito destaque, porque eu realmente me doei aquilo que eu queria fazer, sabe. Aí fui para a parte da entrevista também, e acabou que acabei não sendo selecionado por questões horárias, eu estudava de manhã, o trabalho seria de manhã, mas eu mesmo sabendo disso, eu quis ir até o final para saber até onde eu conseguiria chegar, sabe? Então isso foi muito gratificante para mim. Através disso, eu cheguei onde eu estou hoje, né? Que é na Pueblo Pampeiro, acabou que sendo uma indicação da Silvana. E eu lembro que foi no dia 1º de março de 2021 que eu comecei. E eu lembro que a primeira entrevista foi com o Javier e o Marcos, que foi a primeira, que somos sócios, né? E eu lembro que foi uma entrevista bem tímida, porque, poxa, sabe, eu já tinha ido lá, e aí que, sabe, era outra pegada, lá era pública, era privada e tudo mais. Aí depois conversei com a Cintia, inclusive. Acabou que estagiei na Pueblo, né? Fiz estágio de 10 meses, atualmente eu sou colaborador da empresa. E realmente, sabe, tu fazer estágio, assim, muitas pessoas, por exemplo, jovens da minha idade, colegas meus, eu vejo assim, cara, assim, sabe, será que vale a pena tu fazer estágio? Eu falo, vale muito. Porque, por exemplo, no estágio, tu tem toda a vivência de uma empresa, sabe? É no estágio que tu aprende o que tu aprendeu na teoria na escola, que tu aprendeu na teoria na universidade, e o estágio te proporciona muito isso, além também das relações com as pessoas. Né? Porque é no estágio que tu cria contatos profissionais, é no estágio que tu tem a vivência daquilo, sabe? Como eu falei, eu sempre quis fazer jornalismo. E a partir do momento que eu entrei na Pueblo, que eu vi todas aquelas questões empresariais, uma indústria de bebidas, uma indústria de vinhos, questões administrativas, questões comerciais, de logística, eu falei, opa, é isso daí que eu, sabe, eu tô fazendo, eu tô na prática, eu me identifiquei muito mais isso com o que eu pensava que era o jornalismo e com a visão que eu tinha, sabe? Ou seja, no estágio tu consegue encontrar o teu caminho, tu consegue falar, ó, isso daqui é realmente o que eu quero. Se tu não conseguir, tu pode fazer demais estágios, para que tu consiga achar a tua área correta, sabe? Então é muito isso. Se tem a oportunidade de fazer estágio, faça estágio. E hoje, a tua ideia, falando dessa mudança, né, que eu tive a graça de poder acompanhar também, essa mudança de passar, de pensar, o que eu gosto é jornalismo, a hoje fazer todo um esforço para a administração de empresas, né? Como tu te projetas agora a partir desse estágio, desse trabalho que tu hoje estás efetivado, como é que tu te projeta para o futuro, então? Show. Perfeito. Eu entrei no estágio com essa visão, tipo, vamos ver o que vai acontecer aqui, como eu falei, né? Me identifiquei com essa área da administração. Atualmente também estou me engajando mais na questão da área B, do ecossistema de inovação, na questão da Semana Binacional também. E em questão do futuro, sabe, eu penso muito em realmente, tá, agora eu estou no processo seletivo da universidade, penso muito em entrar para fazer administração realmente e conseguir o trabalho normalmente, sabe, ter outras experiências também em outras empresas, estágios, público, eu quero muito ter essa experiência na questão público-privado, existe muito essa diferença, né, porque o público é o mais público e a privada às vezes tem muito mais, e então eu quero ter essa experiência. Em questões profissionais eu penso muito em fazer administração, sabe? O meu objetivo hoje é fazer administração, mas eu também penso num futuro, quem sabe, fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, sabe? Eu sempre tive essa questão. Eu sempre comentei muito com meus amigos. Eu sempre tive a questão de querer conhecer o mundo, sabe? Eu sempre tive esse desejo de querer conhecer o mundo. Eu acho que com a administração está presente em todo mundo, sabe? Ou seja, eu posso, sei lá, fazer um intercâmbio em outro país visando administração, visando poder público, visando algumas questões assim, sabe? Então, basicamente é isso. Que coisa bacana de ver e serve, tudo que o Alexandre está nos trazendo, serve para refletir, né? Como a gente realmente encontra os caminhos nessa prática. E agora, levando um pouco para o Nicolas, vamos falar um pouquinho também da possibilidade, porque quem está proporcionando, de certa forma, essa possibilidade dos estágios é o Banestágio. O que tu poderia nos dizer e nos contar, tanto para quem está pensando numa vaga de estágio, como para as empresas que estão nos olhando e podem fazer uso. Como é que funciona o Banestágio? O que ele representa?
Bom, o Banestágio é um agente mediador, digamos. Ele faz a mediação entre empresa, instituição de ensino e o estudante. Eu, como, digamos, representante aqui em Santana, agora pensamos na parte de visitas para as universidades, para conseguir trazer mais pessoas como possíveis candidatos para as vagas que a gente tem. Hoje temos mais vagas do que candidatos. Hoje temos mais vagas que candidatos. Realmente. Isso é uma ótima notícia, considerando que aqui na cidade, então, temos oportunidades que não estão sendo preenchidas em função, de repente, do desconhecimento, né? Tanto de que não tenham pessoas preparadas, ou desejando ter a sua primeira oportunidade, mas também, às vezes, por desconhecimento que alguém pode fazer esse meio de campo, né? E também o que aconteceu que, com a pandemia, muitas empresas cancelaram contratos de estagiários pela inseguridade de tudo que foi essa pandemia, toda a questão da insegurança. Mas agora, como é já praticamente, digamos, o fim da pandemia, tem muita empresa voltando a confiar em estagiários, né? Abrir vagas, porque realmente é uma experiência muito boa, tanto para o estudante, como aqui temos o Alexandre que falou recém, e também para as empresas, porque as empresas não têm nenhuma fidelidade, ou seja, caso acontecer alguma coisa, se o estagiário não gostar, ele pode, digamos, cortar com a experiência, cessar o contrato. A empresa também, se não gostar das habilidades, se por exemplo, pegar um estagiário, digamos, fora da área, não é o adequado, aí ele já pode também fazer a rescisão. Não tem um contrato de trabalho, digamos, formal, com férias, somente tem uma taxa administrativa, que seria por conta para o Banestágio que faz essa mediação. Mesmo assim, ele dá todas as garantias, tanto para a empresa quanto para o estagiário. A gente conta com seguro, então todas as incontingências, digamos, vão ser cobertas. Perfeito. E falando um pouco nesse mercado da fronteira, o Banestágio, quais são os requisitos de um estudante para poder fazer parte do processo seletivo? Perfeito. A gente, como fronteira, a gente tem muitos estudantes uruguaios em Santana e estudantes santanenses em Ribeira. Então, o Banestágio trabalha na parte brasileira. Perfeito. Então, a gente trabalha com universidades brasileiras centros de ensino em geral, né? Centros de ensino em geral. IFSU, ensino médio brasileiro, faculdades brasileiras, Uninter, Urcam, etc. Mas também tem possibilidade para os uruguaios com documentação brasileira que estudam em Brasil. Ou seja, uruguaios no Urcamp, uruguaios no IFSU, que têm uma documentação brasileira, eles podem realmente fazer o seu estágio como uruguaios. A gente tem casos assim, temos casos de enfermagem, por exemplo, na Unimagem, que tem duas moças que são uruguaias, estão fazendo, porque eles têm a documentação, estão fazendo, estudando enfermagem na Exatos, eu acho que é. Perfeito. E hoje, se a gente fosse falar das principais oportunidades, elas estão em algumas áreas específicas? Tu citou a área da saúde. Que outra área a gente encontra vagas para estágios? Realmente, agora teve, com o crescimento e a volta das escolinhas, a gente teve uma oportunidade. Estão surgindo bastantes oportunidades na área de pedagogia, também está surgindo oportunidades na área de direito, que temos dois vagas em aberto. Eu acho que uma já estamos preenchendo hoje. E também de biologia também, né? Uma vaga de biologia que surgiu na saúde, de biologia e enfermagem também. E depois vagas administrativas, como em RH, administração e afins. Perfeito. Se tivesses que deixar uma mensagem para os possíveis candidatos que estão aí, como é que eles fazem para entregar o currículo, enviar o currículo? Como é que eles entram em contato com o Banestágio? Bom, eles podem entrar em contato pelas redes sociais. A gente começou faz pouco, porque a gente
começou a fazer só pelo Facebook. Uhum. A gente fazia tudo pelo Facebook. E agora a gente faz uns 10 dias mais ou menos, a gente migrou para o Instagram também, que é Banestágio_Livramento, ou se não pelas redes básicas, tipo e-mail, que é livramento@banestágio.com.br, e os telefones que também estão nas páginas mesmo. Perfeito, perfeito. E Alexandre, se tivesse que dar um recado para os jovens, para que enviem o seu currículo e realmente dizer a eles quais são as oportunidades que estão aí para as pessoas que querem realmente fazer a diferença no mundo e deixar a sua pegada, o que tu dirias? Perfeito. Eu tenho algumas dicas que são muito importantes, inclusive. Galera, invistam em conhecimento. Hoje em dia, existem muitas plataformas de curso online, existem muitas oportunidades, Sebrae tem curso online, FGV tem curso online, tem muitas oportunidades. Invistam nisso. O recrutador, ele não vai perguntar se vocês fizeram online ou presencial, sabe? Tu tendo qualificação, eles querem saber o que vocês conseguiram agregar a si com aquele conhecimento. Ou seja, invista em um curso online, crie um currículo bacana, tá? Com as informações todas legais. Outra coisa que eu acho muito importante também é tu adequar teu currículo à vaga que a empresa está oferecendo, à vaga que o Banestágio tem disponível. Porque muitas pessoas, por exemplo, vão concorrer a uma vaga, por exemplo, na Câmara de Vereadores e colocam, envio o meu currículo para essa empresa. Poxa, mas a Câmara não é uma empresa, sabe? Ou seja, adequar o teu currículo para essas áreas, para as empresas específicas, a pessoa vai ter essa visão, sabe? Ele fez o currículo diretamente para cá, sabe? Então, outra questão também que eu acho muito importante é a questão quando for enviar o currículo, principalmente por e-mail. Se apresenta no corpo do e-mail. Não apenas envia o meu currículo por anexo. Coloca pelo menos, nem que seja um textinho, apresentação sobre ti, coloca algum complemento que tu não colocou no teu currículo, que tu acha interessante, coloca ali, porque aí o recrutador ele vai conseguir ver, e vai perceber, ele já tem mais essas questões aqui. O recrutador, antes dele abrir o currículo, ele já tem uma visão da pessoa pelo texto do e-mail, né? Coloca o assunto, tudo bonitinho também. E outra questão que eu acho também muito importante é a questão de tu focar em determinadas vagas específicas, porque hoje em dia o que as pessoas muito fazem é enviar currículos para várias empresas, como se fosse um currículo automático para muitas empresas ao mesmo tempo, sabe? E, por exemplo, se tu passa em vários processos seletivos, tu não vai conseguir dedicar nenhum nem outro. Ou seja, foca naquele estágio que tu acha que realmente tu vai gostar, vai agregar a ti, tu vai conseguir oferecer à empresa o que tu tem a oferecer, e tu vai conseguir fazer um processo seletivo muito melhor naquele específico que tu focou do que tu se focasse em 10 ao mesmo tempo. Então, basicamente, são essas dicas, né, que são importantes, que podem ser meras coisas, detalhes, né, mas que faz a diferença, assim, né, como o Nico é do Banestágios, eu acompanho esse processo, tudo, então eu vejo, assim, por exemplo, muitas pessoas só enviam currículo, não colocam título, não colocam a vaga que quer concorrer. O Banestágio, por exemplo, hoje oferece várias vagas, né, ou seja, se tu especificar a vaga, já vai estar dando muita. Perfeito. Sabe? Um direcionamento melhor, muito melhor, porque, poxa, senão a pessoa vai ter que entrar no currículo, ver o que tu estuda para tentar direcionar uma vaga a ti. Então, basicamente são essas as dicas, e eu digo que sim, cara, realmente, se tu quer estagiar, busca estágio. Por exemplo, muitas vezes eu vejo pessoas falando assim, mas será que estágio vale a pena? Sabe, eu vou ganhar menos do que se eu ganhasse a carteira assinada. Mas tem que pensar também que o estágio é uma porta para te entrar para o mundo profissional. Sabe? Muitas vezes é o estágio, por exemplo, eu comecei estagiando, hoje eu estou, né? Então, o estágio é uma forma. Por exemplo, existe o estágio no obrigatório, né, que tu consegue realizar desde o ensino médio na universidade, e daí também existe o estágio obrigatório, né? Muitas pessoas fazem o estágio obrigatório porque a universidade obriga a fazer para poder se formar. Mas se puderes fazer o estágio não obrigatório, eu aconselho demais, como eu falei anteriormente, tu vai estar conseguindo colocar na prática e aprender muito mais do que a teoria na escola, na sala de aula, tu não consegue abordar. E também, com certeza, tu vai ter algo a mais a oferecer futuramente, também diferentemente daqueles teus colegas que só estudaram na universidade em si. Muito obrigada, Alexandre. Obrigada, Nico. E realmente, como o Alexandre disse, vale a pena. Vale a pena investir em si mesmo, vale a pena deixar essa marca no nosso mundo. Então, se some a esse movimento, vamos ser vamos ser protagonistas, vamos ser proativos, vamos ser realmente pessoas que estão para frente do seu tempo. Contamos com vocês, obrigada por nos acompanhar e até o próximo.